O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, entregou na tarde de hoje o cargo de líder do partido no Senado. Em pronunciamento, Renan Calheiros afirmou que não tem vocação para ser marionete e fez duras críticas às reformas que o Palácio do Planalto tenta aprovar no Congresso. O PMDBista ainda disse que o presidente está fazendo de conta que governa o país. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o senador há poucos instantes. Coloca aí, Reginaldo. Os tempos mudaram, senhor presidente e senhores senadores, e ingressamos num ambiente de intrigas, provocações, ameaças e retaliações imposta por um governo suprimindo o debate de ideias e perseguindo parlamentares que não rezam na cartilha governamental. Cabe-nos aceitar a situação ou reagir a ela. De minha parte, senhor presidente, senhores senadores, não tenho a menor vocação para marionete. O governo não tem credibilidade para conduzir essas reformas exageradas, desproporcionais, que antes de resolver o problema, agrava a questão social. Vera Magalhães, o que o Renan Calheiros está querendo com esse discurso assim tão direto aí, atacando o presidente? Está querendo uma boia de salvação, Patrick, para se eleger. A situação eleitoral do Renan em Alagoas o ano que vem é muito delicada, bastante grave. É difícil que ele se reeleja senador, mesmo com 2 vagas, que é o que vai estar em disputa. O filho dele é o governador do estado e também enfrenta a situação bastante complexa pelas pesquisas. Ele vem pedindo arrego dos governos para ajudar o filho com recursos e para ajudar ele próprio desde o governo Dilma. Lembrem-se que ele foi bastante condescendente com a Dilma enquanto deu, depois tratou de empurrá-la para o cadafalso, pondo lá embaixo uma cama elástica para ela voltar com aquele fatiamento que permitiu que ela mantivesse os direitos políticos. O que ele fez agora? Ele está trocando Michel Temer pelo Lula, isso mesmo. Ele fez uma aliança com o Lula, e eu informei isso no meu blog mais cedo, no Estadão, está no ar ainda, mas vamos detalhar isso aqui. Fez uma aliança com o Lula, mirando a popularidade que o petista ainda tem no Nordeste, em Alagoas, em outros estados. Então, com isso, ele agora se arvora em defensor dos trabalhadores, vejam só. Por isso essas críticas à reforma, por isso essas críticas ao Temer e por isso agora essa suposta independência. Ele diz que não tem vocação para marionete, porque Renan sempre gostou de ser o titereiro, aquele que manipula as marionetes. Agora que ele está vendo que seus dias de titereiro estão contados e que ele pode ir para a gaveta com as marionetes descartadas, ele está dando esse gesto de desespero, que é uma tentativa de se aproximar do PT, achando que o Lula ainda vai ter uma sobrevida e que aí ele pode ter uma outra encarnação. Vamos lembrar que o Renan é uma espécie de Highlander da política, que nunca morre. Não é isso, Andreasa? É isso. A Vera detalhou, né, minha gente? Vejam, se vocês não soubessem quem falava, tampouco reconhecessem ou fossem capazes de reconhecer a voz do Renan Calheiros, e ali, na tribuna do Senado, estaria falando um petista. Discurso de petista. Por quê? Como disse a Vera, porque Renan Calheiros, claro, sempre tendo por base um projeto pessoal, aderiu ao projeto Lula. Eu venho falando aqui diariamente, e podem dizer insuportavelmente, sobre o projeto de poder do PT, que é, reformando um pouco, sobretudo o projeto de poder lulista. A cada dia que passa, com tudo o que acontece no Brasil, esse projeto de poder se mostra mais viável. Não resta muitas alternativas ao Renan Calheiros, a bem da verdade, como disse a Vera. A solução Lula talvez seja a única, mas ela é viável para o Renan Calheiros. O Lula pode se engajar, como ele já se engajou, numa eleição no Nordeste, como também disse a Vera, onde ele é muito influente, para fazer um senador. Ele já desfez senadores, acabou, por exemplo, com uma reeleição do Tasso Gereissati, da mesma forma como, aliás, para eleger o Eunício Oliveira, hein? Atual presidente do Senado. Da mesma forma como é capaz de fazer o Renan Calheiros, de trabalhar para o Renan Calheiros. Não é apenas de hoje que o Renan faz esse mapeamento, que ele está fechado com o Lula e com o PT. Para arrematar essa história, vamos lembrar
que o personagem favorito do momento, Rodrigo Janot, cheio de expediente para atacar e perseguir e denunciar o presidente da República, não importa se culpado ou não, nós sabemos que limpo o Michel Temer não está. A questão é que esse expediente contra o Michel Temer, poderoso do PMDB, Janot não tem contra os petistas, nunca teve, e nunca teve contra o Renan Calheiros. Por que será? Vai você, Madu. Eu acho que o Renan Calheiros realmente ele não tem vocação nem para marionete, nem para titereiro. A vocação dele, na verdade, Vera, será e sempre foi de jagunço, de coronel, daqueles do século XIX. É o que está se descortinando, é o que está claramente colocado hoje para os brasileiros hoje. E, evidentemente, essa figura anacrônica da política brasileira, do coronelismo, ela não cabe mais no século XXI. Renan Calheiros não serve mais, né? É disfuncional do século XXI. Ele não tem mais papel nenhum, né? Não repercute mais. Evidente que ele está tentando, num último esforço, alguma sobrevivência política, só com um único objetivo, que é de conseguir ter ainda foro privilegiado e não ir para a cadeia, que esse é o destino que ele merece, né? Ir para a vala da história e ficar, enquanto vivo, o resto dos seus dias na cadeia. É para isso, né? É esse o futuro que eu desejo ao senador Renan Calheiros, esse jagunço lá de Murici. Agora, o que eu achei alvissareiro, o que me, observando aqui de longe, é o seguinte: eu não gosto de dar luz a cego não, mas vejam só, eles estão brigando entre eles, pessoal. Eles, os quadrilheiros, né, as facções de bandidos que controlavam a política do Brasil até então, PMDB, PT, PSDB, não estão se entendendo mais. A única chance que eles têm de escapar é justamente da unidade da nação, como se dizia antigamente no Partido Comunista. Mas eles estão brigando entre eles. Esse é o desespero final. Brigando entre eles, a derrota de todos é certa. Quer dizer, eles estão se encaminhando todos para o ocaso político. E isso, para nós, brasileiros, para as pessoas de bem, não é bom, não. Isso é ótimo, não é não? Nisso você tem toda a razão, Madu. Só aproveitando uma coisa importante que o Madureira falou, que foi essa coisa da briga do Renan para manter o foro privilegiado, além da influência política. Eu disse aqui, acho que eu e outros dissemos, que ele tentaria ser deputado, porque essa é uma estratégia que muitos dos acusados vão adotar. Só que no caso do Renan não é possível, e foi um procurador que me lembrou, porque tinha sido um lapso meu, ele não pode, porque o filho, sendo governador, ele só pode se candidatar à reeleição para um cargo que ele já ocupa. Então ele não pode ser candidato a deputado. E a chance é pequena, só né? Só pode ser candidato à reeleição pelo Senado. Daí você veja o desespero e o porquê dele estar assim tão abespinhado. Não tem nada a ver com a preocupação com o bolso dos trabalhadores brasileiros, porque o Renan só gosta de subtrair recursos, não de colocar. É um republicano nosso Renan Calheiros. Isso, republicano de Alagoas, da República de Alagoas.